Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para nos revelar hoje. Hoje nós vamos ver os capítulos 15 e 16 de Deuteronômio, se Deus quiser. Mas antes vamos orar. Deus, obrigada porque você está aqui conosco, obrigada porque você é verdadeiramente aquele que planeja. O Senhor tem um plano para a terra, um plano tremendo, milenar, um plano que tem suas etapas e suas marcações, e o Senhor quer nos revelar. Senhor, ansiamos pela tua iluminação para nós nesse encontro, que o Senhor esteja dobrando a tua presença com o teu Espírito Santo, Pentecostes se aproximando, mas manda já, manda uma porção dobrada para nós hoje, do teu Santo Espírito. Espírito age com liberdade, liberdade no nosso meio. Está tudo entregue nas tuas mãos. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Semana passada nós vimos o capítulo 14 de Deuteronômio, né? E aqui a gente está trabalhando com Deus nos mostrando vários aspectos da vida, como Ele quer que nós vivamos como um povo separado. Lembra dessa palavra? Um povo separado. E Ele falou de hábitos que nós precisamos ter ou não ter, né? Tem os mandamentos positivos e tem os mandamentos negativos. Então, ele falou que a gente não deve fazer funerais naquela época, assim, né? Fazendo cortes no corpo, rapando a cabeça, como os ateus faziam. Mas o que que acontece? Aquilo era naquela época, né? Hoje, isso quer dizer que a gente não deve seguir os hábitos dos outros, do mundo, né? Todo mundo faz, não se aplica a nós, né? A gente, nem aquilo que pode parecer lícito no mundo lá fora, a palavra de Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é importante que a gente esteja atento como um povo separado, né? Ele falou de hábitos alimentares, falou de animais cujo nome eu, pelo menos, nunca tinha visto na vida, né? Antes de ler a Bíblia ali, acho que nunca vou encontrar nenhum deles, mas ficou claro que o que é importante não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Depois você vai lá, mas como assim o que sai da boca do homem? Tá lá no episódio anterior, se você quiser, vai conferir, né? Lá na nossa playlist. E tem a questão do dízimo. A gente terminou com a questão do dízimo, falando que hoje a gente não tem uma regra de dízimo, você não tem uma lei de dar os 10%, mas tem um convite para você ser generoso e dar até mais do que 10%, né? A generosidade do seu coração, nós estamos no tempo da graça. Tempo da graça quer dizer que você é livre para não pecar e você é livre para ser generoso como o nosso Pai é generoso. Amém? Então, hoje nós vamos continuar no capítulo 15. A gente tinha terminado o 14, falando a respeito de posses, né? De dinheiro, de recursos, e a gente vai começar o capítulo 15 nesse tópico também. A gente vai ver a respeito de dívidas. O que que a gente deve fazer com dívidas? Versículo 1 do capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará generosamente.
contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Veja essa declaração do Senhor, mas lembrando que tem um grande se, né? Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, né? Aí tem um se aí que a gente às vezes não consegue chegar lá. Então a gente viu logo no versículo 1 que diz assim: alguém entre os israelitas pode passar um mau tempo, pode pedir dinheiro emprestado, né? Pode ter alguma dívida, mas você tem 6 anos no máximo para quitar essa dívida. Por quê? Porque Deus disse, ele disse, isso significa que eu não, ninguém vai estar na dívida, ninguém vai estar com o pescoço pendurado, ninguém vai abrir bancarrota, né? Ali, ele está dizendo assim: vocês podem exigir pagamento do estrangeiro. Claro, se ele pediu emprestado, porque ele não está na proteção, no guarda-chuva, mas o empréstimo para o israelita, ele precisa ser cancelado. E eu amo o versículo 4, minha gente. Olha o versículo 4. Não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Não deverá haver pobre no meio de vocês. Deus não diz assim, é tudo igual, né? Socialismo, todo mundo tem a mesma coisa e tarararará. Por quê? Porque ele nos fez, ele conhece a natureza humana, ele sabe que a gente precisa de uma hierarquia, ele estabeleceu líderes, ele estabeleceu juízes, ele estabeleceu chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Ele sabe que a gente precisa de organização e hierarquia, mas a natureza humana é assim, quando você recebe poder, você vai usar aquilo normalmente, né, na sua natureza humana de maneira egoísta, olhando para o seu umbigo, sem se preocupar com os outros. E isso gera o caso, como a gente tem em vários lugares do mundo, incluindo o nosso pobre Brasil, né? Muitas diferenças sociais. Pessoas com aviões e iates e muitas propriedades em vários lugares, e outras pessoas que não têm um teto para dormir, o chamado sem teto. Mas aqueles que de fato, né, não têm recursos para dormir num lugar quentinho, seguro, tranquilo, né? É terrível isso. Mas aí o que que acontece? Deus tem um plano de coisas boas, minha gente. E aí ele diz assim: olha, se você for generoso, como eu sou generoso, Deus, né? Eu sou generoso, você deve ser generoso também. E você deve perdoar a dívida. A gente vai voltar a falar mais a respeito disso, tá? Vamos ver aqui como Deus vai construindo o texto. Tomando de volta no versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para esse irmão. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Está dizendo aqui, pediu, empresta. Você está sabendo que se ele não pagar daqui a 6 anos, val. Mas Deus está dizendo, empreste. E empreste o quê? Liberalmente, diz a minha versão aqui, o que ele precisar. Mas aí tem uma advertência. Cuidado! Que nenhum de vocês alimente esse pensamento perverso. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Passou na sua cabeça? Passou na minha, antes de eu ler isso aqui, né? Ele poderá apelar para o Senhor contra vocês, e vocês serão culpados desse pecado. Versículo 10. Deem-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todo o seu trabalho e em
tudo o que fizerem. Você abençoa o irmão, Deus lhe abençoa. Não é uma paga, não é um contrato, não é? É, é uma forma de relacionamento que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a nós sermos um povo generoso. É uma das marcas, né, dos filhos de Deus. Perdão. Então, é muito importante que a gente aprenda a não cultivar pensamentos egoístas. Mas será possível? É tanta gente pedindo, pede daqui, pede dali. Vocês não acham que tem muita gente pedindo, não é? Eu acho também. Invadiu a água, invadiu ali a casa de alguém. Gente, é porque a situação acontece e as pessoas não têm a quem recorrer. Elas não têm o apoio de um parente que possa suprir, como acontecia naquela época, ou de um governo que cuide das pessoas com necessidades, com carências. A gente precisa se colocar nesse papel como o redentor, né? Aquele que Deus capacitou para ajudar. A gente não vai resolver o problema de toda a população. A gente não tem recursos para isso, né? Alcance, ou talvez até tenha, não sei, eu não tenho, mas até algum ponto a gente pode alcançar que o nosso coração seja o juiz daquilo que a gente pode fazer como sendo as mãos de Cristo, como sendo a presença do Senhor na vida das pessoas. Amém? Ser generoso, minha gente, é uma ordem de Deus. Veja o que diz aqui Gálatas, Gálatas 6:10. Paulo diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler, não é verdade? Exatamente o que a gente acabou de ler, Paulo está dizendo, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, isso aqui era no Antigo Testamento, que negócio, havia um empréstimo para cá, empréstimo para lá, 6 anos, né? Aí o sétimo ano e pá. Não, Gálatas, Gálatas, Novo Testamento, Jesus já veio, já instituiu a nova aliança, e Paulo está dizendo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? A palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Continuando aqui no versículo 12. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no sétimo ano dele a liberdade. Quando o fizerem, não o mandem embora de mãos vazias. Deem-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Conforme a bênção, viu? Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Gente, alguém do povo naquela época, eles podiam se vender, significando vender os seus serviços como escravo, em troca de pagamento, por exemplo, de alguma dívida. Eles tinham uma dívida, não tinham com que pagar, então eles se colocavam como escravos, eles vendiam o seu serviço para que, com esse recurso, ele pudesse quitar suas dívidas. Mas o que é que Deus está falando aqui? Isso precisava terminar num tempo já programado. A escravidão não era eterna, não é? Você passou ali por um aperto e tal, a pessoa emprestou, apoiou, usou o serviço como paga daquilo, né? Mas Deus dá a ordem, liberte esse povo, né? Eles deveriam não somente dar a liberdade deles, mas eles deveriam também dar
do que eles tinham, do que eles tinham. Aí Deus fala, dá de tudo, né? E generosamente, ele diz, né? Generosamente dá do que o Senhor lhe deu, dos animais do rebanho, da eira, ou seja, o trigo, produto da terra, né? Do seu lagar, do seu vinho que você tem, aquilo que Deus tem provido para você. Ele diz assim: conforme a bênção do Senhor, abençoe o seu irmão, né? Aí esse versículo diz assim: de tudo que o Senhor tem dado. Porque é Deus que nos dá tudo, minha gente. Às vezes a gente diz assim, não, porque essa pessoa, ela não sabe, né, gerenciar e é estragado. A gente sabe, né, e pega o dinheiro, gasta com tudo. Aqui por aqui a gente tem uns cursos aí de gerenciamento financeiro para você cuidar daquilo que o Senhor lhe dá, conforme a Bíblia, né? Na verdade, em vez de a gente estar gastando sem controle, a gente tem que se preocupar em ter algo para dar também. Aquilo que Deus coloca na nossa mão não é 100% nosso, nem é 90% nosso, viu? É tudo dele, é tudo dele. E aí a gente precisa aprender a gerenciar com a mente de Cristo para a gente operar desse jeito. E aí, gente, eu trouxe até aqui a leitura do texto, porque agora eu quero que você pegue esses elementos todos do perdão, né? Dos 7 anos, da generosidade, de que vocês eram, porque aí parece que vem do nada, né? Essa história que tem aqui no 15. Presta atenção no versículo 15. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. A ordem de quê? De libertar, mesmo sem o pagamento. Quem devia não pagou, mas foram libertos. Isso dá um sinal aí para vocês, minha gente. Para mim, bateu aquela parábola do credor incompassivo. Às vezes ela é chamada também do servo impiedoso, essa parábola. Ela está lá em Mateus, Mateus 18, um trechinho, é rápido. Eu quero ler aqui rapidamente para vocês. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, muito dinheiro, muito dinheiro. E é algo que ele não podia pagar. Olha a relação com a nossa vida, a gente tem dívidas, a gente tem pecados que a gente não pode pagar, tá? Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo lhe pagarei. Olha, versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, tá? É assim que aconteceu do Senhor, daquele rei, o rei fez isso, né? Com aquele servo e o deixou ir. Aí continua a história. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. É nada, é nada. Se ele tivesse muita coisa, ele pegava aquela dívida e pagava o outro. Mas ele devia 10.000 talentos e o outro devia 100 denários a ele. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Ele tinha acabado de ser liberado de um pagamento de 10.000 talentos e estava cobrando 100 denários. Então, seu conservo caiu de joelhos e implorou, do mesmo jeito que ele fez com o rei, ele fez: tenha paciência comigo e pagarei você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado.
o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Gente, aquele homem ficou feliz que só de ter sido perdoado, mas saiu dali e foi cobrar a dívida do outro de nada. Assim, ele não mostrou generosidade com o seu devedor. E esse é o grande ponto de Deus. Nós fomos perdoados e nós precisamos perdoar também como fomos perdoados. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, se você não perdoar, Deus também não perdoará você. Olha, ele já perdoou essa história. O sacrifício de Jesus já foi feito. Ele só quer que, uma vez que você tomou posse dessa oferta, né, desse pagamento, dessa quitação da sua dívida, você também não mantenha outros presos em alguma coisa que eles lhe devem, que na verdade não é nada, né? O pagamento da vida, né, dos nossos pecados, a gente não podia pagar e Jesus pagou lá na cruz. Então é muito importante isso. E aí eu queria deixar outro, né, além dessa parábola, eu queria deixar para vocês um trechinho aqui de Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Na verdade, eu puxei até 17. Lucas 4, 17 a 19. Diz assim: foi-lhe entregue o pergaminho, está falando agora de Jesus, é uma coisa muito conhecida esse trecho aqui, né? Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Esse é o sétimo ano, o ano do favor do Senhor. Quem falou isso? Jesus falou isso no templo, né? Ele foi chamado para ler, e aí o rolo foi aberto no livro de Isaías lá, e ele leu esse trecho muito conhecido, né? Quando Jesus estava revelando, porque depois disso ele fala: "É isso que vocês leram, né? Aqui, ouviram aqui, acabou de acontecer na vida de vocês, né? Jesus estava ali para pagar a dívida, para perdoar os pecados, e ele é o exemplo que a gente deve seguir, amém? Aí, perdão. Chegando aqui agora no versículo 16. Se, porém, o escravo disser a vocês: não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e furem a orelha dele contra a porta, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que vocês fizerem. Gente, Deus está falando aqui, né, nesse trecho, a respeito de você era escravo, podia ser livre, você tem a liberdade, mas você escolhe ficar com aquele patrão, aquele redentor, você escolhe ficar com ele. Isso já tinha sido estabelecido lá atrás, essa regra que está sendo colocada aqui em Deuteronômio 15, né? Ou ré colocada em Deuteronômio 15, ela já estava antes de Levítico, ela estava em Êxodo. Êxodo 21, versículos 5 e 6 diz assim: o escravo que quisesse podia ficar com seu status, e aí isso era declarado perfurando-lhe o lóbulo da orelha com uma furadeira à porta da casa do seu senhor. Então, isso já era um hábito desde antes da lei. Deus já tinha colocado isso. Agora, eu quero que vocês observem
Quanta gente no texto, aí, né, que você vai vendo os comentaristas, eles vão listando quantas vezes essa coisa do lóbulo perfurado é citada na palavra. Vê bem, Salmos 46 diz assim: está falando de Jesus, o servo voluntário de Deus. Diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Aí, Isaías 55, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos. Tem a história de abrir os ouvidos aí, quer dizer isso, né? E eu não tenho sido rebelde. Romanos, agora vamos para o Novo Testamento, né? Romanos 1. Paulo se identificando numa carta aos Romanos. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Essa palavra servo, ela está associada com esse gesto, né, de furar a orelha. Então, ele não está com a orelha furada, mas ele se identifica como servo do Senhor, né? Filipenses, Paulo se identifica do mesmo jeito. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Tararararará. Então, hoje, a gente não fura as orelhas, minha gente. A gente não tem aquele gesto, né, de furar na porta ali para ter os ouvidos abertos, mas nós tínhamos uma escolha de ser escravos, presta atenção. Ou você é escravo de Cristo, aquele que lhe redimiu, ou você é escravo do pecado, sem a remissão de Cristo. É a sua escolha, né? A gente é escravo. Quer a gente queira, quer não queira. A questão é você escolher quem vai ser o seu mestre. Essa é a nossa escolha hoje, tá? Vamos para frente. Versículo 19 acerca dos primogênitos. Essa história também está lá, já quero lembrar vocês, né? Já está lá em Êxodo, antes, quando teve o Êxodo, e aí, por causa daquela libertação, como memória, Deus pediu aquele povo para separar o primogênito de cada animal. Então, isso está sendo retomado aqui agora em Deuteronômio. Veja versículo 19. Diz assim: separem para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho das suas vacas e ovelhas. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquiem a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano vocês e as suas famílias as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, preste atenção, for manco ou cego, era o primogênito, mas ele tinha defeito, ele era cego, ele era manco, ou tiver qualquer outro defeito grave, vocês não deverão sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam-no na cidade onde estiverem morando, como se fosse a carne da gazela ou do veado, quer vocês estejam cerimonialmente puros, quer não. Ou seja, aquilo não era uma oferta para o Senhor, tá? Contudo, vocês não comerão o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Lembra a história do sangue? O sangue é vida, não comam o sangue, né? Aquele sangue que, se fosse oferta, seria derramado sobre o altar, lembra? Esse sangue agora não vai ser lançado no altar, ele vai ser lançado em terra, não era para comer do mesmo jeito, tá? Então, como eu falei, isso foi estabelecido em Êxodo, tá? Em Êxodo 4, se vocês quiserem conferir, né, essa história que eu falei aqui. Mas um lembrete grande aqui, de novo, minha gente, é que a gente não deve apresentar ao Senhor nada que não seja excelente. Tudo que você apresentar ao Senhor, e esse tempo agora, lendo isso aqui, agora repetindo aqui, né, para vocês, eu lembro, a gente está na época de chuva, a turma começa a angariar roupas, né?
para doação, pessoas que perderam as suas coisas com a chuva. E eu me lembro que eu ia para a igreja levar alguma coisa lá e eu encontrava as pessoas separando e as pessoas horrorizadas, porque vinha roupa suja, vinha roupa rasgada, vinha roupa sem botão, vinha roupa faltando pedaço. Minha gente, a gente dá a essas pessoas carentes como a gente dá ao Senhor. Não precisa ser a roupa que você comprou mês passado, mas não precisa ser aquela coisa que podia mais ser, sei lá, um pano de chão, um pano de limpeza. Minha mãe usava muito isso, né? Agora a gente compra uns paninhos perfeitos aí, mas eu tenho muitos anos na carreira e no meu tempo não tinha perfeitos. A minha mãe pegava a roupa usada e ó, fazia ali um paninho de chão, fazia ali um paninho de limpar móvel. Por quê? Porque a gente está oferecendo a Deus quando a gente faz essas ofertas. Então, na hora de você fazer uma oferta, lembre-se disso, minha gente, de que você está entregando para o Senhor. E o Senhor não quer qualquer coisa. Aqui ele está dizendo: pegar um animal manco, pegar um animal cego, pegar uma roupa de qualquer jeito, uma roupa suja, uma roupa estragada, uma roupa que não fecha. Não faça isso, porque quando você está desonrando aquela pessoa, você está desonrando ao Senhor. A gente precisa ter um coração parecido com o do nosso Pai celestial. Amém? Vamos para lá. E agora, eu já tinha anunciado, o melhor ficou para depois, tá, minha gente? Aqui tá aquela coisa, esse capítulo 16. É muito fácil você passar por ele rapidinho. Eu não sei se você leu isso rapidinho recentemente, né? Poucos versículos. Aqui fala de três festas. É um capítulo que fala de três festas. Mas preste atenção nessas festas. Vamos se ligar aqui. Vamos no versículo 1 do capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, pois em uma noite no mês de Abibe ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Então, é importante a gente ver, a gente está falando do Passover aqui, né? Que é a Páscoa. Ou em inglês, né? Um Passover, porque o anjo da morte passava sobre o umbral da porta que estava marcada, né? Com o sangue do cordeiro que tinha sido imolado. E aí as pessoas que estavam dentro daquela casa estavam protegidas da morte. Então, a primeira Páscoa, ela foi nas casas, as instruções estão todas lá, Êxodo 12, vocês vão olhar as instruções de como era para ser feito aquilo. Todo mundo traga seus familiares para dentro de casa, né? Marque um umbral da porta, porque quando morrerem os primogênitos lá do Egito, vocês vão estar protegidos, né? Vai haver o Passover, e aí vai haver a Páscoa. E aí a gente sabe que aquele sacrifício apontava para o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, de Jesus, né? Veja que tem aqui 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Gente, aqui tem um trocadilho com essa história do fermento, né? Essa história do fermento, a gente já falou aqui antes, em outras ocasiões. O fermento são as coisas ruins que você incha, né? Você incha ali com orgulho, você se incha com o seu, acho que eu sou autoridade, eu acho que eu sou o máximo, eu estou ali, né? Sendo autoritário, sendo não justo, injusto. Isso é uma coisa que Deus usa, né? A ideia do fermento, mas a gente sabe que naquele episódio de Êxodo 12, primeiro episódio, né, da Páscoa, eles não tinham tempo para deixar a massa levedar, a massa inchar. E aí eles não colocaram ali o fermento, e isso é uma marca
da Páscoa, né? Do símbolo da Páscoa, o pão sem fermento, por causa da fuga, né, deles ali. E aí, o que acontece depois, mais tarde, né? Vamos para frente com os versículos 3 e 4 do capítulo 16. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito, que nenhum fermento seja encontrado com vocês em toda a sua terra durante 7 dias. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Tudo isso, como eu já expliquei, né, era referente àquela ocasião da saída do Egito. Então, a Páscoa, ela celebra essa saída do Egito e Deus usou isso como simbologia para eles se lembrarem, vocês saíram às pressas, porque eu disse vão, agora chegou o momento, né? Chegou esse momento. Então, nessa ocasião, não havia tempo para essa massa ser levedada, né? Deus chamou esse povo para viver sem fermento, depois dessa libertação de Israel do Egito também, né? Aí há um símbolo aqui que você precisa entender. Simbolicamente, eles estavam sendo chamados, minha gente, para uma comunhão pura com o Senhor, uma comunhão pura. Aqueles homens tinham sido libertos da morte, livres, né, pelo sangue do Cordeiro, e nós fomos salvos, livres, libertos pelo sangue de Cristo. E nós somos chamados a ter uma relação pura com Deus. Então, agora que a gente recebeu essa salvação, a gente deve continuar a lembrar desse sacrifício de Jesus e viver sem levedura. Então, por conta disso, a gente vê essas orientações com relação à celebração da Páscoa. Versículo 5. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, der a vocês. Ofereçam apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento, e no sétimo dia, façam uma assembleia solene ao Senhor, o seu Deus. Não realizem trabalho algum. Gente, essa celebração é muito importante a gente saber, né? Que Deus disse: não coma em casa, vá ao local que o Senhor escolheu. Então, antes era diante da presença do tabernáculo, porque lembra que eles acampavam todos ao redor do tabernáculo enquanto estavam rolando ali pelo deserto, né? E mais tarde havia uma separação, um lugar onde esse tabernáculo foi colocado, né? E no final havia o templo, e eles deviam ir para ali. Então, isso era uma festa anual e havia aquela obrigação, né, deles irem para ali. O texto mostra, o texto bíblico, né, mostra lá nos evangelhos Jesus indo para essas festas, né? Ele se locomovia de Samaria, da terra dele, lá para Jerusalém, para participar dessa solenidade, dessa festa. Era um tempo de celebrar com alegria. Isso é muito importante, né? Deus quer que nós sejamos alegres. Ele não gosta que a gente seja assim, ó Senhor, todo solene. Não. As festas dele são com alegria, são celebração. Ele quer que a gente celebre, naquela ocasião, a colheita, porque bate com a colheita, esse tempo, né, no calendário hebraico, e a libertação da escravidão. E aí, gente, isso era
uma celebração profética. Agora, porque lembra, Jesus veio, houve aquela celebração da Páscoa lá, e aquilo apontava para Jesus. Depois, já nos tempos de Jesus, né, no tempo do Evangelho, Jesus veio, cumpriu aquilo, né, aquela libertação, sangue do Cordeiro, ele era o Cordeiro Imaculado de Deus. E aí depois ele ascendeu aos céus e fez o quê? Mandou o Espírito Santo. Aí chega a festa das semanas. Vê aqui o versículo 9 agora. Vê que coisa mais linda. Versículo 9. Contem 7 semanas. Eu já vou fazendo as contas para vocês. 7 semanas de 7 dias, 7 vezes 7, 49. Isso é o nosso Pentecostes, hein? Olha, eu tô só cheia de spoiler para vocês. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas do Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus. Já viram o Senhor, o seu Deus, 3 vezes aqui, minha gente? Eu estou lendo errado? Vocês estão ouvindo? Dá o eco. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, com os seus filhos e as suas filhas, com os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses estatutos. Então, lembra, a gente fez a conta para vocês. Essa festa das semanas é a festa de Pentecostes, que a gente chama hoje. Está chegando 24 de maio. Olha, daqui a 2 semanas exatamente, a gente vai estar trabalhando, né? Vai estar celebrando Pentecostes. E o Pentecostes é o quê? A descida do Espírito Santo, ou seja, a Páscoa, a primeira celebração é a celebração de Jesus, né? Como simbolizado através da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Depois, Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, agora 50 dias depois da ascensão de Jesus. Conta aí que vai chegando, né? E agora a gente chega na terceira festa, versículo 13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, com os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. De novo, né? Tem que sair da sua terra e ir para ali, para o templo, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. Então, essas festas eram todas misturadas, né? Com a coisa da colheita, né, do primeiro produto da terra, etc., mas sempre apontando, como a gente está vendo, para os feitos de Deus. E a festa dos tabernáculos era um momento de se alegrar com a libertação e com a provisão de Deus para o povo de Israel. Por isso que ele fala da colheita, né, de celebrar a colheita. Mas agora ele está pensando assim, falando da libertação e da provisão de Deus durante a peregrinação no deserto. Por isso a festa se chama Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. Por quê? Porque havia ali tabernáculos, é diferente de Pentecostes, tá, minha gente? Essa festa aí, os judeus, eles construíam tendas, tendas pequenas, cabanas temporárias, cobertas ali com ramos, né? O telhado dela não era permanente, era só uns raminhos que eles botavam ali. Aí eles faziam refeições, às vezes até dormiam, minha gente. Às vezes dormiam, relembrando a peregrinação deles ali durante o deserto, a libertação junto com
o cuidado, a provisão de Deus. Essa festa, ela começava no sábado, o dia do descanso, e ela terminava no sábado seguinte, no sábado, né? Lá, seguinte, veja, está marcado aí, Levítico, se você quiser anotar, confere. Levítico 23, 39. Ele diz 7 dias, mas não é qualquer 7 dias. Era 7 dias começando num sábado, ou o dia do descanso, né? E terminando no outro sábado, sempre com alegria e com descanso no Senhor. Alegria e descanso. Uau! Antes a gente estava falando de separação semana passada, lembra? Essa semana é alegria e descanso no Senhor. Versículo 16, quase terminando aqui. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus. Aonde? Na cidade, as cidades que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não, eita, peraí, não, errei aqui. Eu comecei a ler o 16, continuei no outro. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles poderá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Ficou claro isso, minha gente? E aí eu falei, Jesus cumpria isso, ele ia lá. Tem duas referências aqui para vocês, se quiserem conferir depois. Lucas 2, 41. Jesus ia com o pai, os pais dele para Páscoa celebrar. Logo no comecinho de Lucas, lembra uma vez até ele se perdeu por lá no templo, conversando com os mestres da lei, o pessoal foi embora. Outra referência que tem também nos evangelhos, João 7:2, né? 7, no versículo 2, versículo 10, Jesus vai à festa das cabanas. 7:2 é ali os irmãos dele provocando, ei, vamos embora, você quer ser visto, bora lá para a festa, não sei o que, Jesus ficou. E o 10 depois diz assim, mas ele foi discretamente, né? Não foi para aparecer. Enfim, continuando aqui, rapidinho, últimos versículos, versículo 18. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Tinha que ter oficiais ali, juízes, para julgar as questões do povo, né? Para que eles julguem o povo com justiça. Versículo 19. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e distorce as palavras dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Gente, última instrução. Ele diz assim, versículo 21, não ergam nenhum poste de Azerá, além do altar que construírem ao Senhor, o seu Deus. Não construam postes, né, para essas entidades pagãs. E aí, versículo 22, não levantem nenhuma coluna sagrada, porque o Senhor, o seu Deus, odeia isso. Gente, instruções de Deus claras e simples, que a gente hoje em dia vê que não são cumpridas, né? A gente vê juízes por aí que não seguem o que Deus disse assim, não mostrar parcialidade, não aceitar suborno, né? Julgar o povo com justiça, sem facilitar para um, complicar para o outro. A gente realmente precisa de juízes justos. Isso é o chamado de Deus para as nossas vidas e não colocar postes sagrados, né? Altares para entidades, não ter, a gente já falou muito, não ter nossos ídolos, né? Pessoais ali. Amém? O Senhor e a celebração das coisas maravilhosas que Ele fez e faz nas nossas vidas. Com vocês agora, povo. Como é que foram aí esses 2 capítulos
15:16 para vocês. Eu vou começar logo falando aqui. Bom dia aí a todo mundo, né? É, relembrar tudo isso, né, Kátia? Porque é como você diz, né? Deuteronômio, ele está, né, falando, trazendo, relembrando as palavras, aquilo que a gente já ouviu, tanto sobre a Páscoa, o cancelamento das dívidas, né? O ano do perdão. E como é bom a gente ouvir, assim, tudo isso realmente de novo, porque Deus sempre traz algo novo, né? E aqui no capítulo 15, quando falou do escravo, no versículo 16, né, que ele diz que, mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, aí então apanha o furador e fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo para o resto da vida, né? Eu me lembrei de uma palestra, né, uma pregação que eu vi há um tempo atrás, que falava sobre isso em relação a nós, né? Nós somos escravos de Jesus por amor, escravo por amor, né? Naquela época, se o escravo decidisse ficar, ele tinha que furar, né, a orelha, fazer essa marca. Mas nós somos escravos por amor a Jesus, estamos ligados, presos a Ele, né? Por essa marca que ele deixou em nós, a marca da cruz, né? Do que ele fez na cruz. Assim, aí eu fiquei aqui me lembrando disso, aí misturou, né, com a Páscoa e tudo. E para terminar, assim, esse final aqui, a advertência. Como a gente vem lendo, né, na leitura aí, toda a história, né, a gente passou por Samuel e, enfim, a gente está em Reis e a coisa, a história do rei Salomão ficou também muito assim comigo. Poxa, o cara começou bem de novo, né? Termina mal, né? Assim, é uma coisa meio. E quando falou que não ergam nenhum poste sagrado além do altar, eu comecei a me lembrar que, mesmo na época que ele estava bem, assim, ele de vez em quando construía, porque ele era casado com outras mulheres, né? E Muito, aí ele viu? construía, né? Os altares aos ídolos. Então, essa advertência aqui em Deuteronômio não foi seguida por eles, né? Assim, né? Mesmo um descendente de Davi. Assim, você vê na história as coisas se repetindo até chegar em nós, porque às vezes a gente, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu tenho uma célula, mas a gente, será que a gente não constrói altares, né, a outros deuses, será que a gente realmente está vivendo essa totalidade de obediência, de entrega, né, ao Senhor, assim, isso eu fiquei pensando muito, sabe? Essa questão aqui. Então é isso, é reflexão. Isso, importantésimo, né? Importantésimo. A gente refletir isso com relação à nossa vida, né? Lari, Lari. Bom dia, bom dia. E aproveitando, feliz Dia das Mães aí para Dia das todas. É, Mães. é, Das mães! como eu estava dizendo aqui, a marco mães físicos, biológicos, mas mães espirituais, né? Que aí a gente abarca, né? Muito mais do que a gente mesmo. Mas olha, hoje me chamou a atenção a questão do que você falou do administrador lá que foi infiel, né? Do perdão. E assim, foi muito interessante, porque essa semana eu estava conversando justamente com o Marco sobre isso, dizendo, olha, e me chamou muita atenção, a dívida dele era de 10.000 talentos, né? Então, assim, era um valor impagável, era um valor que ele não ia conseguir pagar nunca. E assim a gente é com Cristo, a nossa dívida é impagável, a gente não consegue pagar, né? E aí vem os nossos problemas, que uma das vezes uma besteira, né, que na hora, às vezes nem e a gente acaba um relacionamento ou o relacionamento fica comprometido e a gente fica com aquela mágoa no coração e a gente não perdoa, né? E assim, a gente foi perdoado que a gente não tem como pagar e ele nos chama a perdoar o próximo, né? E pode ter sido uma besteira, pode ter sido questões graves, mas que jamais vai ser igual ao perdão e à dívida que a gente tem em Cristo. Então, a
a essa questão realmente do amor de Deus, do tão impagável do que ele fez, né? O sacrifício dele na cruz, o perdão dos nossos pecados plenos, independente do que seja também da gravidade, ele nos perdoa. E assim ele nos chama a fazer pelo amor. Então, aí quando você traz isso de uma forma tão literal, né, me chamou bastante a atenção, só dar esse valor ao que tem valor e dizer que o perdão limpa nosso coração e principalmente nos reconcilia com Deus, né? E que essa questão aí me é muito forte. E eu amei a coisa do servo e da marca, porque eu não tinha feito essa sermos servos com a marca, e hoje a nossa marca é do Espírito e a marca da cruz com mania também. Muito bom, foi muito bom. Jesus Foi. tinha a marca, Rapidinho, né? Ele diz: rapidinho. Você abriu meu ouvido. O que me chamou mais atenção, eu acho que é uma marca da nossa igreja, né? É a alegria do Senhor. Ele sempre comemora. Fala O mais que é alto, que acontece? Taninha. Fala mais alto, Ele... Tânia. Vê se agora melhorou, porque eu estava com Melhorou fone de ouvido. muito. Melhorou. Tá ouvindo? Sim, Agora tá bom? perfeito. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa marca, é o que Ele quer. Então, tudo que você falou aí, ele tinha sempre comemorar, né? Comemorar o que o Senhor em nossas vidas. Então, e eu vejo hoje, por isso que diz assim, né? O crente é muito alegre, é muito festeiro, e nós somos assim. Então, parabéns, mamãe, vamos celebrar, né? Um beijo muito grande, que eu vou passar aqui em 3 semanas, eu acho que fora, não sei se eu vou conseguir entrar, pode ser que consiga, né? Mas que o Senhor nos abençoe para ver essa alegria toda, né? Ainda, inclusive, vou estar na Bethel, então vai ser assim a nossa formatura, vai ser muito bom. E eu Maravilha, quero Tânia. partilhar essa minha alegria com vocês, tá certo? Beijo Amém. grande no coração, parabéns, mamães, e até a Obrigada a você volta, se Deus também. quiser. Amém. Mandarei Amém. Amém, fotos por aqui. querida. Bem, boa viagem, Tânia. Boa Gente, viagem. eu queria lembrar vocês, a primeira festa, a festa da Páscoa, celebra aquela saída, né, do cativeiro do Egito. A segunda festa, a festa de Pentecostes, celebra a descida, né, do Espírito Santo, o presente de Deus que já vivemos. Mas eu não falei o que significa a festa das cabanas. Gente, a terceira festa, né? A festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, ela não está escrito em algum lugar textualmente, mas muitos estudiosos, comentaristas, eles concordam em que essa festa das cabanas, é claro que naquela época tem sempre um sentido, né? A coisa tinha a ver com colheita, tarará. As cabanas, para aquele povo, relembrava o tempo do deserto, né? Em que eles estavam ali naquelas cabanas, andando de lá para cá, vagando. Mas para nós também tem um sentido, e esse sentido é atrelado ao que se chama de milênio. Então, essa festa das cabanas, ela é muito associada ao milênio, que seria o tempo da habitação de Deus conosco, aqueles 1000 anos que a gente teria, né, mais tarde. Então, é uma coisa meio apocalíptica aqui, que eu, de novo, né, não está associada a nada, mas essas três festas obrigatórias, elas celebram grandes marcos da promessa de Deus, né? Duas já cumpridas, e a terceira agora, né? A festa das cabanas seria o habitar, né? O tabernáculo de Deus conosco no milênio que ainda está por vir aqui. Será que a gente vai pegar um pedaço desse milênio aí, hein, minha gente? Tomara. Vamos embora. O Senhor vai nos mostrar depois.
Pastorzão, querido, cadê você? Bom dia, meninas. Feliz Dia das Mães para vocês. Ainda estou aqui chegando na igreja, a caminho ainda. Mas olha, que hoje seja realmente um dia muito especial. Se sintam muito amadas, né, pelo papel aí, do chamado, exercício da maternidade. E é isso aí. E aprofundar nesses temas aí são sempre muito relevantes. Espero que as pessoas posso estar aproveitando isso aí a qualquer tempo, né? O bom é isso. Esse estudo fica aqui para a qualquer tempo as pessoas poderem se deparar e aprofundar com isso. Tá bom? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, mais uma vez aqui diante da Tua palavra, nesse dia especial, Senhor Deus, que Tu possa estar trazendo uma convicção de que tu és um Deus presente, um Deus que providencia todas as coisas. Pai, que tu possa estar trazendo ao coração de cada mãe a alegria que vem da tua presença, Senhor Deus. Tu és o Senhor que preenche todos os corações. Muito obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus Amém. abençoe, gente. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Falou, povo. Amém. Beijo. Beijo. Feliz Dia Beijo, das menina. Mães. Tudo de bom, amor. Amém. Deus Semana Feliz que Dia abençoe. da vem. Mãe.